Olá, tudo bem? Olá, como vai? Inicialmente vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos? Pai querido, dando prosseguimento a esse tema de Satanás tem toda a razão, nós queremos esclarecer alguns itens para que os nossos irmãos tirem suas conclusões, se realmente ele tinha ou tem razão. Agora eu quero que o irmão fale o seguinte. Imagine que um ser inferior, você tivesse no auge da sua vida e fosse criado um ser inferior. E esse ser, ele tivesse todas as chances de arrependimento, tivesse uma série de, vamos dizer assim, de oportunidades que, na verdade, nem ele mesmo talvez tenha tido. Como que esse ser se sentiria? Naturalmente ele se sentiria humilhado, porque imagina, eu posso imaginar assim numa firma, um gerente de repente ser rebaixado a, vamos dizer, um varredor. Como ele ia encarar os colegas? Como ele ia encarar as pessoas? Mas vamos dizer que o homem não queria mandar ele embora, o proprietário da firma não quisesse mandar ele embora. Você não vai embora, mas você vai ser o faxineiro. E ele tinha muitos anos de casa, ele não queria perder. Nesse caso aqui, esse ser, ele subestimou assim a bondade e a misericórdia de Deus. Ele tinha tudo nas mãos. Ele andava sobre pedras afogueadas. Ele comandava as hostes de anjos. Ele era um querubim cobridor. Ele era assim o mestre da música. Então, todos olhavam ele como sendo um grande ser. Uhum. E o admiravam, porque foi dado aos outros anjos a obedecerem a ele. Mas ele quis crescer. E, como nós sabemos, quanto mais a pessoa tem honra, quanto mais ele tem sabedoria, mais é cobrado dele. Entende? Então, aconteceu isso com esse anjo. Ele se irou. E ele vê aqui, Apocalipse 2, de 14 a 23, que na realidade Deus criou o homem. No caso ali representando Jesus, mas como nós estamos no corpo de Cristo, nós somos o que Cristo é. Sim. Com infinitas possibilidades de honra, de glória. E, embora sendo menor, mas ter influência sobre o mundo espiritual. Até dos anjos bons, porque a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus e ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Então, imagina você estar bem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que cada um deles, qualquer um deles teria possibilidade de vencer todos esses anjos maus. E Cristo, só com a palavra da sua boca, poder destruir. Mas, além disso, você ainda ter à sua disposição 2/3 de anjos que não caíram. E isso está à disposição daqueles que aceitam o Senhor. E esse ser que foi criado por Deus, que somos nós, quando nós aceitamos o Senhor, então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais 1/3 de anjo. Não, 2/3 de anjo, 2/3 desculpa. de anjos. 2/3 de anjo ao favor daqueles que aceitam ao Senhor. Além de que o nome de Jesus derrota esse ser que foi criado e que tinha todas as pompas e circunstâncias. Então, Deus simplificou tudo em um nome. Igual lá do revista em quadrinhos. Lembra o Capitão Marvel? Shazam. Quando pronuncia esse nome, ele virava um homem de aço e vencia qualquer coisa. Imagina que nós temos esse poder. Além disso, Jesus. em Marcos 11, 23 e 24, nós temos as possibilidades de criar ferramentas, porque Deus nos fez criador. O que disser feito que é Marcos 11, 23? Criar ferramentas que
para destruir as artimanhas dele. Por exemplo, eu conversando com um irmão, e ele falando que ele ia criar uma força espiritual de 220 volts. Mas não ia fazer nem cócega. Eu dei risada. Não ia fazer nem Mas, irmão, cócega. que pobreza. Não ia fazer Que cócega. pobreza. O sol são 15 milhões. E um anjo pode andar no meio do sol. Entende? 15 milhões de calorias. Lógico que não é essa caloria nossa aqui. Mas ele pode andar. Imagina, ele pode andar sem ser destruído. Mas se você pedisse, vamos dizer, você conhecesse e pedisse 1 decilhão de possibilidades, porque se é o que você disser será feito, é o que você criar. O que você disser em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Irmão, fala que Satanás vai viver 1000 anos nas trevas, enquanto os cristãos já estão lá com o Senhor. E aí, eu queria que o irmão falasse sobre isso. Pelo menos o que nós podemos deduzir é, se um dia para Deus é 1000 anos para nós, enquanto a igreja estiver, os salvos estiverem lá em cima, que é o 7º dia, entende? 6 dias trabalhará para toda a tua obra. A mesma chance que foi dada para o homem, Adão, quando Deus fez a criação, né, 6 dias, no 7º ele descansou. Não é que ele cansou, ele parou de trabalhar para receber a glória. A mesma coisa, quando Cristo levar o seu povo, a terra vai ficar sem forma e vazia. Não é que Satanás vai estar morto, porque morto ele já está, mas é morto vivo. Sim. Ele já está destruído. Né? Ele vai estar andando aqui, contemplando, rodeando a terra, como ele falou para Jó. Não vai achar uma minhoca, não vai achar nada que ele pudesse assim dominar. Sim. Nas trevas. E depois dos 1000 anos, enquanto a igreja está lá em cima, o salvo está lá em cima, ele está aqui. E ele vai ter a oportunidade de reviver. Sim. Quando Cristo descer com a igreja, na Nova Jerusalém, ele vai ter que se levantar. E ele vai ter um certo tempo para ele enganar as nações. Ele vai dizer que foi ele que deu vida para eles. Só que as pessoas vão ressuscitar não como os mortos em Cristo, com um corpo glorificado e tal, semelhante ao de Cristo. Esses vão ressuscitar, sim, faltando pedaços, se foi na guerra, ou, vamos dizer, rasgou a barriga, não vão ser o cara transformados morreu doente, vai ficar doente. Então, se a gente prestar atenção, ele vai ter que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Que ele foi realmente derrotado. Né? Momentaneamente, ele vai ter que se dobrar. A glória de Deus é essa. Que até mesmo os que o traspassaram, Cristo, né? Vão ressuscitar e ver Cristo. Depois vão cair morto de novo. E durante esse período, a gente fala 1000 anos, não sabemos bem. A gente pode deduzir que se um dia para Deus é 1000 anos nosso, é um dia que a igreja vai passar lá em cima, enquanto está festejando, tudo, ele está aqui andando nas trevas. E ele vai reconhecer que ele foi um tolo. Como muitos de nós, que muitas vezes se vendem por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de bebida, por causa disso, aquilo, né? Ou mesmo pensa que não vamos ter, vamos dizer, que dar conta dos nossos atos. A Bíblia diz que um pouco antes da pessoa passar para o outro lado, vai passar como um filme diante dele, tudo que ele viveu, bem e mal. Porque nós vamos ser do outro lado que somos aqui. Se aqui a pessoa não ama Deus, se a pessoa não dá importância a Deus, se a pessoa se aborrece com o crente, Deus não vai ressuscitar ele para viver lá no céu com ele eternamente. Então, na sabedoria de Deus, Deus preferiu, vamos dizer assim, sofrer, porque na realidade Deus sofreu
quando esse terço de anjo caiu. Deus sofreu quando Adão pecou, Caim pecou e tal, e o pecado proliferou. Deus sofreu. Da mesma maneira que a gente sofre por um ente querido, Deus sofreu, porque Ele ama o pecador. Mas só que Deus tem obrigações que Ele não pode abrir mão. Se Ele abrisse mão e esse anjo, vamos dizer, prevalecesse, como será que seria para nós? Já pensou você saber que eternamente você ia, se tivesse um câncer, se tivesse uma vida desgraçada, não tinha chance nenhuma de mudança. E você lembrar que daqui a 1 milhão de anos você estaria naquela mesma vida. Hoje, nós ainda temos regalia, porque se a gente, vamos dizer, está bem com Deus, o Senhor orar, você é curado, você é liberto e tal. Imagina quando Deus virar as costas, se Deus virasse as costas para nós. Bom, agora, em Apocalipse 6, verso 11, e em Efésios 1, versos 4 e 5, Satanás tem razão de estar atirando para todo lado, como diz o texto, tentando minimizar a sua desgraça. Como assim? Eu vi uma frase essa semana que me chamou a atenção. Uma pessoa estava assim, desgostosa, e em conversa assim eu vi falar que, falaram assim, que ele estava atirando para todo lado, quer dizer, ele queria tirar a culpa dele e jogar nos outros. Mas a pessoa esquece que nós colhemos o que plantamos. Até tem um provérbio que diz, quem planta vento, Eu não sei. colhe tempestade. Eita, nossa. Quem planta vento, colhe tempestade. Quer dizer, o que o homem plantar, o que o homem semear, ele vai ter que dar conta. Quando nós conhecemos ali Marcos 11, 23 e 24, a gente vê que a mesma possibilidade que o santo tem, o macumbeiro também tem. Você é responsável por aquilo que você diz. Quem fala planta, quem ouve colhe. Da mesma maneira que a natureza, que se você plantar uma semente, ela vai produzir, e vai produzir muitos, de um grão só, né? É do lado errado. Então, quem, vamos dizer, faz o bem e perseverar no bem, logo ele estará nas graças do Senhor. Então, são possibilidades imensas que foi dado ao homem e que Satanás não tem mais essa chance. Só que para nós, desde quando nós nascemos, a gente nasce no pecado, foi gerado no pecado, geralmente é no pecado, vive no pecado, mas Cristo invadiu o reino das trevas e trouxe luz. E Ele chama a gente para a gente reinar com Ele. Então, o que nós sofremos aqui não é nem, vamos dizer, não dá nem para comparar com a eternidade que a pessoa vai passar se ele não tiver chance com Deus. Porque aqui a gente tem esperança. Se está doente, ainda corre para o médico. Se está assim, espiritual, você recorre a Deus. Mas se chegar ao ponto de Deus fechar as portas da graça, vamos dizer assim, como está escrito, né? Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifica mais. Quem é ímpio, vai continuar ímpio. Imagina você pensar que 1 milhão, 10 milhões, 1 trilhão de anos, uma eternidade, você vai sofrer sem chance de se regenerar. Nossa. É coisa para pensar, né? Aí é pesado, né? Porque o que nós vamos levar dessa vida é o caráter. E nós sabemos dos 7 pecados capitais, e principalmente a mentira. Deus aborrece o mentiroso. Nem Deus tolerou a mentira. E quando a pessoa está lendo na Bíblia, e ele fica com desculpa, porque talvez a tradução não seja certa, talvez alguém errou. Porque é escrita por homens. Essa Bíblia aqui, é de Ferreira de Almeida, revisada. Tudo que Deus fez na minha vida até hoje é baseado na palavra dele. Sim. Então, Marcos 11, 23, irmãos, ele nos
nos dá uma luz de que você é semelhante realmente ao Criador. O que disser será feito. Você tem poder para mandar montes embora e tem poder para trazer montes. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui nesse vídeo e continuaremos num próximo. Então pedimos para vocês curtirem o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de quando entrar vídeo novo no canal. Faça seus comentários, seus pedidos de orações. Também procure a gente, porque no final do vídeo tem um e-mail. Esse é o nosso canal de comunicação. Quem precisa de ajuda espiritual ou até mesmo gosta de estudar a palavra de Deus mais profundamente, temos um grupo e todos os sábados, das 15 às 18, nós estamos reunidos para aprofundar mais nos conhecimentos da palavra de Deus. E aí esperamos vocês. Passo a palavra por mão. Que Deus te abençoe. Você consiga realmente ter a direção do Senhor, porque na realidade é o Espírito que nos dá, vamos dizer assim, as possibilidades para sermos vencedores. O Espírito de Deus que guiava Cristo quando ele esteve, né, que dá sabedoria, inteligência, conselho, conforto, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E que Deus te abençoe, que você consiga realmente, se você é de uma denominação, se você é de um credo diferente, se você até aqui tem agido assim, vamos dizer assim, inconsequentemente, você venha refletir. E dos 5 sentidos, o que você decidir e morrer é o que você vai levar para o outro lado. Que Deus te abençoe. Amém. Até o próximo vídeo.